Então vamos dar início aí na mensagem do dia de hoje. Que Deus nos abençoe. Irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre obediência e fé. Amém? Precisamos sermos servos obedientes se queremos realmente viver grandes coisas com Deus. Por isso que eu gostaria hoje de falar sobre a vida de um homem. Um homem que nós cristãos e até mesmo muitos que não são cristãos conhecem a sua história. Nas escolinhas infantis, nós gostamos muito de ministrar sobre ele, porque ele é um exemplo de obediência e fé. Amém? Foi um homem que durante muitos anos ele trabalhou, sem nada ver daquilo que Deus dizia que iria acontecer. Mas Deus, ele lhe deu uma ordem e ele obedeceu às ordens do Senhor. Ele não se questionou, ele não pediu provas, ele simplesmente ouviu e começou a fazer aquilo que Deus havia dito que ele deveria fazer. E diga de passagem, não por um dia, um mês, mas durante muitos anos. Por isso que para mim ele é um exemplo de fé. Eu sei que Abraão é o pai da fé. Conhecemos. Mas este homem aqui eu digo que para mim ele é um grande exemplo de fé. Porque ele ficou muitos anos fazendo algo que para muitos seria completamente ilógico, sem sentido. E talvez até mesmo para ele e os seus familiares. Mas mesmo assim ele seguiu à frente e realizou a obra como Deus havia determinado ser. E por isso ele salvou a sua vida e a família dos seus familiares. Quem poderia ser este homem? Quem poderia ser este homem? Vou dar mais algumas dicas. Deus estava muito entristecido com o povo, com o ser humano que ele havia criado. O ser humano havia se afastado de Deus, ninguém mais procurava Deus, ninguém mais valorizava os seus ensinamentos, viviam como se Deus não existisse, praticavam pecados sobre pecados, desobediência sobre desobediência, e até o momento que Deus decidiu acabar com todo aquele povo. Acabar com toda a raça humana. Acho que agora você já sabe de quem eu vou falar. Exato, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Noé. Amém? Aleluia! Este homem que para mim foi um grande exemplo de fé. Noé, ele é um homem também justo e bom segundo a Bíblia, que temia a Deus. Por isso, Deus deu essa missão para ele, de construir uma arca que preservaria a vida dele, dos seus familiares e de muitos animais. Amém? Porque Deus, ele enviaria um dilúvio sobre a terra. E esse dilúvio causaria a morte de tudo, não sobraria nada. Mas Deus, olhando para a terra, ele se agradou de Noé. Amém? Glória a Deus. Deus olha para a terra, ele olha para mim, ele olha para você. E eu espero que eu e você também estamos agradando a Deus, para que ele também se compadeça de nós. Amém? Poucos sabem sobre a origem e os primeiros anos de Noé. A Bíblia não fala, mas ele é mencionado ali pela primeira vez no Antigo Testamento, né? Já com 500 anos de idade. Dá para imaginar? O povo vivia bastante, não é mesmo? Aleluia! Então, vamos falar um pouco deste homem, Noé. Esse homem que para mim, como disse, é um exemplo de fé. E eu gostaria de começar já lendo com vocês aí Gênesis capítulo 6, versos 5 a 8. E a palavra de Deus diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração.
E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Então vemos Deus aqui completamente entristecido com a raça humana. Como será que ele se sente hoje olhando para a raça humana? Será que ele ainda continua se sentindo decepcionado conosco? Será que também só existiria uma pessoa que o agradaria? Glória a Deus que Jesus veio para nos livrar, né? Dessa condenação. Continuando agora ali em Gênesis, no capítulo 6, verso 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então essa é a parte mais importante. Noé andava com Deus. Aí o segredo da vitória. O segredo de termos uma vida liberta, salva. Andar com Deus. Amém? E na sequência, ali no verso 13 e 14, agora ainda no capítulo 6, lemos assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a terra é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Amém? Aqui Deus dizendo: prepare-te, Noé, porque eu vou salvar você e a sua família. E acho muito lindo porque Deus ele achou graça da vida de Noé. Ele não fala assim que Deus achou graça na família de Noé. Mas está aí quando você e eu somos uma bênção. Deus sabe que os nossos entes queridos, eles são importantes para nós. E Deus estende então ali a sua bênção. Hoje, se você é o único que ora na sua casa, e Deus te agrada de ti, é lógico que Ele quer também abençoar os seus, porque sabe que uma vez que Ele abençoe os teus, você fica feliz. E se os teus sofrerem, você sofre junto. Sabemos que a família de Noé foi abençoada, porque Noé agradava a Deus. Amém? Aleluia. E Noé tem essa experiência maravilhosa de viver Deus. Aleluia. Deus, quando Ele entra na nossa vida, Ele muda a nossa história. E com Noé não foi diferente. Ele realmente mudou e salvou a vida de Noé. E se a gente lê o verso 17 a 19, está escrito assim: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expiará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca com os teus filhos, a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Então Deus aqui ele se compadece de Noé, Ele se compadece da família de Noé, e se compadece dos animais. E na sequência, agora no verso 22, diz assim: assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Glória a Deus, que bênção! Noé não ficou questionando, a Bíblia não diz que Noé discutiu com Deus, disse por quê? Porque eu preciso fazer isso, deixar de fazer. A obediência e a certeza, a fé de que Deus o que Ele falava iria acontecer. O que mostra para mim e para você. Quantas vezes nós recebemos uma mensagem vinda da parte de Deus através de um profeta? Ou Deus fala diretamente a nós, porque não precisamos obrigatoriamente de um profeta para ouvirmos a voz de Deus, porque Deus fala conosco. Amém? E quantas vezes ouvimos promessas de Deus, Ele nos dá visões, e nós, com o passar do tempo, duvidamos se realmente foi Deus, se realmente vai acontecer. Mas a gente vê que Noé não fez isso. Ele colocou a mão realmente na massa e foi trabalhar. E foi construir aquela arca, de acordo
com a vontade de Deus, porque Deus determina exatamente que tamanho, que profundidade, o que era para ele fazer, e Noé faz. Ele obedece e faz. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Ele tem misericórdia da nossa vida e misericórdia dos nossos. Glória a esse Deus. Seguindo agora no capítulo 7 de Gênesis. Agora ali, no verso 6 e 7, eu vou ler mais um pedacinho dessa história. E a palavra de Deus vai dizer assim: e era Noé de idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Aleluia! Irmãos, a palavra diz que ele tinha 500 anos quando começa-se a falar da sua vida. E agora ele está com 600 anos. O que mostra que Noé, aproximadamente 100 anos, trabalhou na construção dessa arca. Por isso que eu digo que ele é para mim um exemplo de fé. Muitas vezes nós não esperamos nem sequer uma semana, um mês, um ano, para que algo aconteça e a gente já desiste. A gente desiste, acha que não foi de Deus, acha que não vai conseguir. Mas Noé não. Noé, ele continuou. Ele seguiu 100 anos obedecendo ao Senhor e trabalhando, sem ver dilúvio algum, sem saber o momento certo. Amém? Então esse é o nosso querido Noé, exemplo de obediência e de fé. Em Deuteronômio, ali no capítulo 28, a gente também vê um esclarecimento sobre quais as recompensas que chegam até nós através da obediência. Deus leva muito sério a obediência, irmãos. Assim como a desobediência nos traz exatamente o contrário daquilo que Deus escreve como bênção. Amém? Abra sua Bíblia e comece a ler ali no Deuteronômio, capítulo 28. E eu vou ler alguns versos com você, e a palavra de Deus diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos, então, virão sobre você e os acompanharão se você obedecer ao Senhor. E aqui, a partir do verso 3, Deus começa a falar, por exemplo: vocês serão abençoados na cidade e no campo. Os seus filhos serão abençoados no seu ventre. Aleluia! Como também as suas colheitas sobre a terra, os seus bezerros, os seus animais. Amém? A sua cesta, a sua amassadeira, ou seja, nunca vai te faltar alimento. Tudo vai ser abençoado. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Verso 6. Aleluia! Verso 7 diz: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os seus inimigos. Quando eles os atacarem, eles fugirão da sua presença. Amém? O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo o que as suas mãos fizerem, o Senhor abençoará. O Senhor fará de você e o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se apenas obedecer os mandamentos do Senhor. Amém? Todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grandes prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Aleluia! O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus,
que hoje lhes dou. Aleluia, não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda de qualquer um dos mandamentos que são do Senhor, para que possam ser abençoados. Não sigam outros deuses, não preste culto a outros deuses, para não perder a bênção, irmãos. Então essas são algumas das promessas que Deus faz para nós quando nós obedecemos. E Noé, ele pôde usufruir de todas essas bênçãos. Eu peço e rogo a Deus que eu e você também tenhamos uma vida obediente, para que também possamos usufruir de todas essas bênçãos que acabamos de ouvir aqui. Amém? Ele quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Ele quer me abençoar, só que muitas vezes nós não somos abençoados, não recebemos o que desejamos, o que precisamos, ou as promessas de Deus não se cumprem na nossa vida devido à nossa desobediência. Amém? Agora ali, voltando a Gênesis, no capítulo 5, 32, a palavra de Deus diz assim: E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé e Sem, Cão e Jafé. Esses eram os filhos que ele pôde levar com ele, amém? Juntamente com as suas esposas. Mostra, ele tinha 500 anos de idade, gente. E com 600 veio o dilúvio. 100 anos este homem trabalhou. 100 anos ele lutou fazendo aquilo que Deus havia dito que ele deveria fazer. Aleluia! Até que ele pôde, então, colocar, toda a sua família dentro daquela arca e veio o dilúvio. Mas Deus protegeu a Noé e a sua família. Glória a Deus. E ali ficou ele seguro, enquanto aquelas águas subiam. Deus salvou a vida de Noé e os seus familiares, até o momento que Deus permite que ele saia da arca e recomece a sua vida. Ali em Gênesis 8, capítulo 15, verso 15 a 18, diz assim: Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com a tua mulher, os teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo. E povoem agora abundantemente a nova terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre esta terra. Então saiu Noé, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele, e ali começaram uma nova etapa da sua vida. Irmãos, isso mostra que Deus, ele faz isso conosco. Quando ele entra na nossa vida, ele nos tira daquele lamaçal do pecado, não é verdade? Ele nos separa de tudo aquilo que é consagrado à maldição e que está no nosso meio, para que ele possa nos proporcionar uma nova vida. Ele continua fazendo isso hoje, nos separando. Para quê, Mara? Para que possamos viver uma vida santa e sermos exemplo nessa terra, como Noé foi no seu tempo. Noé, em meio a tantas pessoas que viviam diferente do que ele não se deixou corromper, porque caso contrário, ele teria padecido junto com os demais. Deus salvou a vida de Noé porque ele olhou para aquele homem e viu que era um homem que se esforçava para fazer a vontade de Deus, que tinha temor a Deus. E como é comigo, como é contigo, quando Deus olha para mim e olha para você, o que ele vê? Ele vê um homem, uma mulher que teme ao Senhor, que se esforça para viver a vontade de Deus, que busca cumprir com os mandamentos do Senhor? Ou será que ele olha para mim e para você e vê exatamente como o restante dos povos que viviam como queriam? Irmãos, este mundo não pertence a mim, não pertence a vocês. Nem mesmo as coisas que podemos usufruir, como a nossa casa, nossos bens, nossos carros. Nada nos pertence, porque tudo é dado por Deus para que nós possamos administrar e vivemos nessa terra. Mas o nosso maior bem, o nosso bem maior é a presença de Deus,
na nossa vida. Aquele que vai nos dar uma vida eterna, porque nessa terra nós não vamos ter essa dádiva de viver tanto como Noé viveu. A Bíblia fala que no nosso tempo, a média são 80 anos, irmãos. E passado disso, é sofrimento. Às vezes a gente já sente isso muito antes. Não é mesmo? Mas sabemos que existe uma vida eterna. E nós não podemos estar tão preocupados com o dia do hoje e abrirmos mão dessa bênção que é a eternidade. De podermos viver eternamente ao lado do Pai, ao lado de Jesus, reinando com Ele. Amém? Vamos nos inspirar em Noé, um homem que soube fazer a diferença no seu tempo e por isso foi escolhido para marcar uma geração. Foi escolhido para ser resgatado de uma situação e ainda pôde abençoar toda a sua casa. Porque se o meu esforço, o teu esforço for realmente algo que a gente faz para agradar o Senhor, então Ele considera tudo isso e abençoa os nossos. Repito. Amém? Vamos pegar esse exemplo para a nossa vida e nos esforçarmos para sermos pessoas diferentes. Você no seu trabalho, faça a diferença. Aqui, por exemplo, eu vivo na Alemanha. Quantas vezes nos horários de intervalo do trabalho, eu ouvia tantas pessoas se lamentando, reclamando da vida. E a vida delas, irmãos, era boa demais, não faltava nada. Não tinham noção do que era realmente passar por necessidade, mas sempre reclamando, sempre insatisfeitas. E nestes momentos, nós temos a opção. Ou ficamos nesse meio e falamos a mesma língua, ou nos retiramos, ou ficamos e mudamos a atmosfera. Começamos a falar de uma forma diferente. Hoje em dia, muitas pessoas não querem contrariar ninguém. Nós estamos vivendo uma época, uma era que contrariar as pessoas parece até que é uma falta de educação ou que você não tem cultura. Mas não. A verdade é que eu e você fomos chamados para fazermos a diferença. É claro que precisamos fazer isso com sabedoria e amor. Mas temos sim que fazer a diferença. Se todo mundo está falando mal, nós precisamos chegar e fazer a diferença. Se todo mundo está brigando, nós temos que fazer a diferença. Se todo mundo está entregando os pontos, não tem mais fé, não tem mais força, não crê mais em nada, eu e você temos que fazer a diferença. E nós, obedecendo ao nosso Deus, faremos a diferença. Porque a obediência ao Pai faz com que nos tornemos pessoas diferentes, como Noé foi no seu tempo. E assim Deus pode também, como fez com Noé, nos exaltar no momento certo, mostrando que Ele é contigo, como Ele fez com Noé. Tenho certeza que quando as chuvas começaram e Noé fechou-se junto com a sua família e os animais daquela arca, posso imaginar as pessoas correndo e tentando entrar e pensando, nossa, era verdade. Mas era tarde demais, porque a nossa mudança, ela não pode acontecer no momento em que Jesus já estiver aqui. Ela tem que acontecer agora. Nós temos que nos preparar para a vinda de Jesus agora. Amém? Nós temos que pregar o Evangelho agora. Por isso precisamos obedecer e fazer a diferença agora. Esse é meu pedido e minha oração a Deus nessa tarde. Que eu e você façamos a diferença agora. Cada um no seu lugar, aonde Deus nos colocou.
Que façamos a diferença sendo pessoas obedientes a Deus em primeiro lugar, logo após aos nossos superiores. Amém? Aleluia! Que falemos uma nova língua, que sejamos gratos, que não venhamos a nos comportar como pessoas que não conhecem a Cristo. Aleluia! Que eu e você sejamos como Noé, para que Deus olhe para nós e se alegre conosco. E veja que façamos a diferença e assim nos livre de todo o mal. Que estejamos protegidos de todo o mal que já está chegando nessa terra. São tantas doenças, são tantos vírus, bactérias, são tantas coisas ruins acontecendo, mas eu e você, a gente tem que ficar livre de todas essas coisas, amém? Debaixo da proteção de Deus. Pandemia. E tá vindo coisas por aí que a gente liga a televisão, a gente tem até receio de deixar a televisão ligada. Mas eu sei que o meu Senhor me livra de todo mal. Amém? Aleluia. Então vamos fazer a diferença no nosso tempo. Essa era a mensagem que eu queria deixar para o dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe você e te dê forças para que você faça a diferença no seu tempo. Aonde Deus te colocou, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu bairro, na sua casa. Que Deus te abençoe e te encha de tudo aquilo que é dele. É o que eu lhe peço e agradeço, meu Deus, nessa tarde, para que todos os ouvintes dessa rádio venham fazer a diferença, assim como eu também. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora, como sempre, eu vou deixar tocando aqui um belo louvor. Esse é o louvor, inclusive, das Irmãs Renascentes, uma dupla bem nova, levantada pelo Senhor Jesus, que há 2 anos estão aí escrevendo os seus próprios hinos e entoando os seus primeiros louvores para a honra e a glória do Senhor Jesus. Vamos ouvir este louvor das Irmãs Renascentes. Aleluia, uma nova história. Ouve a letra desse hino e você que ainda não teve a decisão de entregar a sua vida para Jesus, não perca mais nenhum dia. Faça isso hoje. Amém? Que Deus abençoe você. E logo após, eu volto com a mesma mensagem na língua alemã. Aleluia! Não precisa sentir medo, meu amigo. Jesus nunca te deixou só. Ele é o teu verdadeiro amigo. Ele quer cuidar de você. Deixa ele curar tuas feridas. Jesus vai restituir o que você perdeu.
Aleluia,